Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno CEP do 8º ano. Eu sou Flaviana Soares, professora de língua portuguesa. Pessoal, preste atenção. Nesta aula vamos corrigir a atividade da página 69 e 70 do livro de português. Essa atividade é sobre o uso de AM e AOTIL no final das palavras. Pessoal, vamos relembrar as regras. Preste atenção. Quando é que eu vou usar o AM? Eu vou usar o AM quando a palavra for paroxítona. Relembrando, o que é paroxítona? Quando a sílaba tônica ou sílaba forte for a penúltima, independente do verbo estar no presente ou no pretérito. Quando ele for paroxítona, eu vou escrever a terceira pessoa do plural com a M. Agora, presta atenção. Quando é que eu vou usar o AOTIL, professora? Quando a sílaba forte for a última, ou seja, quando a palavra for oxítona. Quando a palavra for oxítona, independente do verbo estar no presente ou no futuro, eu vou escrever a terceira pessoa do plural com AOTIL. Vamos responder a atividade da página 69, que eu orientei para vocês tentarem realizar a próxima aula. Eu sei que você, aluno CEP do 8º ano, já deve ter respondido. Vamos corrigir? Preste atenção. Tem uma tirinha de Mafalda. Vamos ler? Primeiro, lê a seguinte tirinha. Eu confio, tu confias, ele confia. Nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Aí Mafalda olha, isso foi a professora que mandou Mafalda conjugar, né? Mafalda olha para ela e faz, que bando de ingênuos, não é? Vejam o que pede a questão. Na tirinha, Mafalda conjuga o verbo confiar no presente do modo indicativo, sob o olhar atento da professora e à frente dos colegas. Após terminar, Mafalda dirige-se à professora e ironiza o sentido desse verbo ao proferir a frase. Que bando de ingênuos, não é? Letra A. Ao usar a expressão bando de ingênuos, Mafalda provavelmente faz referência a. Então, quem seriam esses ingênuos? Tenho duas alternativas. Vejam a primeira. Alunos ingênuos que realizam exercícios descontextualizados e mecânicos solicitados pelos professores. Segunda alternativa. Professores autoritários e alunos ingênuos. Pessoal, Mafalda faz essa ironia com os alunos ingênuos que fazem esses exercícios descontextualizados. O que é isso? São exercícios que não propõem uma atividade comunicativa, uma atividade que tem interação social. Muitas vezes, quando o ensino de conjugações verbais ele é isolado e limita o aluno a decorar o verbo e não a refletir por que ele é escrito, porque ele é usado desta maneira, são exercícios descontextualizados. Mas isso não vai acontecer na nossa aula. Vamos lá? Então, a alternativa correta da letra A é a primeira opção, conforme o nosso fichamento. Vamos reler novamente. Alunos ingênuos que realizam exercícios descontextualizados e mecânicos solicitados pelos professores. Vamos à letra B. Letra B. Explique por que motivo o verbo confiar na terceira pessoa do plural termina com AM. Pessoal, iniciamos a aula refletindo a regra de uso do AM. Vamos refletir novamente. Quando é que eu vou escrever a terceira pessoa do plural de um verbo com AM? Quando esse verbo for uma palavra paroxítona. Quando a sílaba forte dele for a penúltima. Olha só o que diz o nosso gabarito. Isso antes, independente dele estar no presente ou no passado. Então, relembrando.
Vou escrever com a M ao final, a terceira pessoa verbal esteja no presente ou no pretérito, quando o verbo, quando essa palavra for paroxítona, ou seja, quando a sílaba forte for a penúltima, conforme o nosso fichamento. Vejam só, se o verbo for uma palavra paroxítona, independente dele estar no presente ou no passado, a terminação da terceira pessoa do plural será AM. Decorou aí, né, aluno? Vamos ao segundo. Vejam só. Complete as frases flexionando os verbos dos parentes no presente, no passado ou no futuro, conforme o caso. Atente para a correta terminação. Então, eu tenho um verbo entre parênteses e vou ver aí, vou refletir o uso da terminação verbal com AM ou AOTIO. Vejam só a letra A. Os alunos, o verbo é fazer. A prova na próxima semana. E aí, aluno, tenho certeza que você já está pronunciando. Se é o verbo fazer e a sílaba forte é a última, eu vou colocar como os alunos. Sei que é uma ação que eles ainda vão realizar, então é uma ação que vai estar no futuro. Os alunos farão. Então eu vou escrever farão com a, o, tio no final. A terminação é farão, a terminação de farão é a, o, tio. Vamos à letra B. Meus pais, o verbo é participar de uma maratona na semana passada. Se é passado, eu sei que o verbo vai estar no pretérito. Então, eles participarão. Vejam só, pessoal. O participarão. A sílaba forte é a penúltima. Se a sílaba forte é a penúltima e o verbo está na terceira pessoa do plural do pretérito, a terminação vai ser AM. Vamos à letra C? Então, na letra C eu tenho o seguinte. Meus pais, o verbo é participar de uma maratona no próximo mês. Então, ainda vai acontecer. Então, é no futuro. Então, qual é a regra? Se lembram? Verbos que a sílaba tônica for a última, ou seja, a oxítona, independente de estar no presente ou no futuro, terão a terceira pessoa do plural com a, o, tio. Então, como é que vai ficar a frase? Participarão com a, o, tio no final. Meus pais participarão de uma maratona no próximo mês. Então, eu vou escrever com a, o, tio no final. Letra D. Eles, verbo é dar auxílio aos necessitados. Pessoal, eles dão. O verbo é monossílabo. Quando o verbo é monossílabo, qual é a regra? Vou escrever os verbos monossílabos com a, o, tio no final. Essa é a regra, certo? Para o uso de a, o, tio também. Letra E. Os alunos ao museu para uma visita técnica. O verbo é ir. Então, os alunos irão. Ainda vai acontecer. Então, está no futuro. Qual é a regra para a, o, tio no final? São as palavras monossílabas tônicas, ou seja, uma sílaba forte, uma única sílaba e a pronúncia é forte. Eu escrevo com a, o, tio. Letra F. Quando crianças, elas, o verbo é adorar, brincar de boneca. Então, elas adoravam. Por que eu vou escrever com AM no final? Porque está no pretérito, no tempo passado. E eu pronuncio a sílaba forte, a penúltima. É uma palavra paroxítona. Então, adorar, olha o gra aí, ó.
sílaba forte, a penúltima, vão. Então, eu vou escrever a última sílaba com AM. É a terminação verbal. Letra G. Quando o professor chegou, os alunos, o verbo é estar, sentados. Os alunos estavam. Ação do pretérito. Pessoal, preste atenção. Como é que eu sei que o verbo está no pretérito? O início da frase, quando ele chegou, o verbo está no passado desse primeiro verbo. Então, esse último verbo também vai para o tempo passado, o tempo pretérito. Pessoal, preste atenção. Quando a palavra é quando é paroxítona, ou seja, quando a sílaba forte é a penúltima, eu vou escrever com AM, a terceira pessoa do plural, que é o que acontece aqui nessa letra G. Então, como é que vai ficar a frase, professora? Quando o professor chegou, os alunos estavam, com AM no final, sentados. Pessoal, para a próxima aula eu indico a realização da atividade da página 70 e 71. Pessoal, preste atenção. É sobre a regra de uso de expressões. Das expressões a com H e o A isolado, acerca e de e o uso da preposição de, todas dando ideia de tempo pretérito, de tempo passado ou de tempo presente ou futuro. Pessoal, na próxima aula eu vou explicar e vamos realizar essa atividade aí juntos, tá certo? Procurem ler a anotação, tentar compreender, porque na próxima aula a gente só faz socializar aqui as nossas reflexões sobre o uso dessas expressões. Até a próxima aula. E qualquer dúvida sobre o uso de AOTIL e AM nas terminações verbais, entre comigo pela plataforma. Até a próxima aula.